Olá pessoal, é muito comum que pacientes que recebem o diagnóstico de uma hérnia de disco pensem que vão ter que obrigatoriamente fazer uma cirurgia de coluna. E quando essa hérnia é maior, quando essa hérnia é grande, aí que esses pacientes de fato acham que vão ter que ser submetidos a tal cirurgia. Mas será que é verdade? Aparentemente não, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Inicialmente vamos relembrar o que de fato é uma hérnia de disco. Eu sempre começo por esse ponto. Então essa animação aqui já é conhecida no canal. Os nervos que saem da medula se juntam para formar o nervo ciático, que desce para a perna esquerda e desce pela perna direita. Então o nervo ciático inerva quase a totalidade aqui dos membros inferiores. Aqui na nossa coluna vertebral nós temos o osso em si, que é a vértebra, e o disco intervertebral, que é o amortecedor entre as vértebras. Essa estrutura, que é o ânulo, pode se romper em alguns casos e acontece a hérnia de disco, que é esse disco escapar um pouquinho para trás, comprimindo a raiz nervosa que desce para a perna. Mas voltando ao tópico principal desse vídeo, será que hérnias grandes, hérnias maiores vão precisar de mais cirurgia? Não, e é o que mostrou esse estudo científico publicado na Global Spine Journal no ano passado, e mostrou dados bastante interessantes após analisar 368 pacientes com dores relacionados à hérnia de disco. Primeiro dado interessante, apenas 8,7% desses pacientes de fato precisaram operar. E quando eles compararam aqui em azul pacientes que foram operados e em laranja pacientes que não foram operados, o tamanho da hérnia de disco foi rigorosamente igual, tanto nas hérnias entre L4 e L5, como nas hérnias L5 e S1, e aqui no total, no compilado de todas as hérnias. Ou seja, não é porque a sua hérnia é grande, não é porque a sua hérnia é maior que você vai obrigatoriamente precisar de uma cirurgia de coluna. E outro ponto muito interessante que eu já falei aqui em vídeo nesse canal é a reabsorção natural e espontânea das hérnias de disco. Essa sim, essa reabsorção é maior quanto maior for a hérnia de disco. Esses dados eu já mostrei aqui num vídeo só sobre a reabsorção de hérnia de disco, mas vamos repeti-los. Dos abaulamentos, 13% são reabsorvidos, das hérnias protusas até 37%, das extrusas, que são maiores, 66%, e das sequestradas, quase 90% das hérnias de disco são reabsorvidas. E esse outro estudo científico, publicado em uma revista médica chamada Pain Physician, no ano de 2021, avaliou mais de 400 pacientes com hérnias de disco consideradas gigantes e mostrou alguns dados interessantes. Primeiro é que apenas 20% dos pacientes com hérnias gigantes precisaram operar. Os outros 80% melhoraram com um tratamento conservador, consistindo de fisioterapia, medicamentos analgésicos e, em alguns casos, bloqueios e infiltrações na região da hérnia. E ele mostrou um dado da ressonância que significa que aquela hérnia tem maior chance de reabsorção. É o que ele chama então de sinal do olho do touro. Então aqui ele mostra esse sinal do olho do touro neste corte da ressonância nuclear magnética, que é esse realce aqui branquinho ao redor da hérnia de disco. Se você tiver isso na sua hérnia, as chances de reabsorção são ainda maiores. E aqui um caso para vocês terem uma ideia de como ela pode ser reabsorvida. Olha o tamanho dessa hérnia de disco aqui. Vamos relembrar como a gente vê a hérnia de disco na ressonância. Aqui está o disco intervertebral e esse está normalzinho. Ele vem até aqui e respeita esse limite aqui. A hérnia acontece quando ele escapa um pouquinho para trás. Então aqui é a primeira ressonância, depois de um tempo a segunda ressonância, a terceira e a última ressonância aqui com a hérnia reabsorvida. Então são dados que aumentam a esperança do paciente não precisar de uma cirurgia de coluna, que é algo mais invasivo. Lembrando que existem fundamentalmente duas situações onde está indicada a cirurgia. A primeira é quando há uma perda da força muscular,
da perna, no caso de hérnias lombares, ou do braço, no caso de hérnias cervicais. Aí o paciente tem que operar. Ou quando nada melhora a dor do paciente, nem o tratamento com fisioterapia, nem medicamentos, nem procedimentos minimamente invasivos como os bloqueios. Então, nessas duas situações, vale a pena correr o risco da cirurgia. Mas lembrando, é a minoria dos pacientes com hérnias que de fato vão precisar.